Ontem eu comentei aqui no canal que eu preciso reservar energia para ser xingado por fã de Shingeki no Kyojin. Eu também preciso reservar um pouco da minha alma pros momentos em que as pessoas me explicam o que é stand nos comentários dos vídeos de Jojo. Porque eu vou fazer isso de novo. Eu vou questionar levemente o conceito de stand. Ou pelo menos dizer coisas que eu não gosto. E aí as pessoas vão nos comentários me explicar como funciona o stand. Eu não quero saber. Eu já entendi. Tá bom. Eu não gosto de um monte de coisas relacionadas a stand. É só isso. Você pode continuar gostando. Eu sei como funciona. Esse episódio de Jojo, o episódio Spice Girl, Spice Lady, foi legal. Foi legal porque, mais uma vez, ele tem aquele clima de tensão. Porque esse stand Notorious B.I.G., Notorious Chase, ele realmente é muito difícil de ser vencido, né? Ele é uma espécie de parasita invencível super veloz, né? E a menina, a Trish, ela tenta tenta combater o cara lá do jeito que ela pode, e ela até arranja uma solução no fim do episódio, e é bem interessante a maneira como ela consegue lidar com a situação toda. Então, pela luta per se, já é interessante. O que eu acho mais interessante no resultado final desse episódio é que a Trish talvez passe a ser, de fato, parte do grupo e personagem da história. Tem até aquele frame onde todos os personagens se engalfinham, que é reprodução de uma página do mangá, e eu não sei exatamente por que eles pararam pra fazer essa pose. Pra quem? Quem tá olhando isso aí? É muito engraçado quando você pensa em Jojo como se ele estivesse realmente acontecendo, e eu só imagino os caras fazendo isso e alguém passando do lado. Mas o que eles... Vocês podem se separar agora. O que me incomoda nessa parte da Trish ser parte da história é que agora eu já não entendo muito bem qual é a personalidade dela. Vamos por partes. Nesse episódio, a menina consegue mais ou menos lidar com o bicho lá, fazendo o esquema das cadeiras reclináveis, e ela descobre que ela tem um stand, que a gente já sabia, mas não tinha visto ainda. E qual é o poder desse stand? Que é deixar as coisas elásticas e moles e macias. O que é interessante porque ele já foi usado de maneiras muito criativas ao longo do episódio, né? De início, eu tinha ficado tinha achado meio esquisito o fato do stand estar conversando com ela e ter uma personalidade própria. E depois eu lembrei do Mista. O Mista tem 6 personalidades diferentes no stand dele. Então isso é plenamente possível. Já foi estabelecido nessa parte que isso é possível, e talvez outros stands de outras partes também já tenham tido personalidade e eu não lembro só. O que me incomoda, desculpa, é que assim, a gente tá vendo o stand falando com a menina, e o stand vai falando coisas que ele vai fazendo. E tem momentos onde o stand fala pra ela, a Spice Girl fala para a Trish, que ela fez tal coisa, tipo, eu fiz essa porta ficar elástica. O que significa que foi a manifestação física, corporal ali do stand da menina, a Spice Girl, que tocou na porta, suponho, e fez a porta ficar mole. Porque a gente vê os stands fazendo coisas, né? Você tem o cara parado, o stand sai e o stand bate em alguém. Não é o cara, não é uma representação visual de que o maluco está dando socos. É realmente o bichão dando socos, né? E num outro momento, a Trish põe a mão numa cadeira e ela faz a cadeira ficar mole. E o meu problema não é com a lógica disso. O meu problema é com a função do bonecão. É isso que eu já falei antes. Que eu não entendo muito bem por que precisa ter o bonecão. No caso da Trish, pelo menos o bonecão tá lá pra fazer um diálogo com ela. E aí deixa a cena dinâmica, deixa a cena interessante. Talvez tenha algum jogo depois do bonecão da Spice Lady lá, da Spice Girl, falando coisa no ouvido dela. Vai lá. Dando pilha errada na Trish, alguma coisa do tipo. Isso pode ser um pouco mais interessante. Mas em geral, eu não entendo por que tem que ter um boneco pra abrir o zíper, se o próprio Bruno podia abrir o zíper. É esse o meu problema. E nesse episódio ficou claro isso. Porque tem um bonecão falando pra menina que ela pode fazer as coisas, mas o boneco também pode fazer as coisas
E às vezes o boneco faz porque quer, e às vezes a menina faz porque quer, e eu acho isso meio bobo. O meu problema principal com o stand é isso, você cria um design legal, talvez pudesse ser uma transformação, os personagens pudessem se transformar nos stands. E aí era um poder de transformação de Henshin, em vez de um poder de projeção de um bonecão ali. Esse é só o meu problema com a ideia do stand, não com o funcionamento, não com a lógica, não é nada disso. Esse episódio me deixou um pouco incomodado nesse ponto, assim. Se fosse a menina perdida o tempo todo e só o bonecão falando, tipo, me dá ordem, você quer que eu faça o quê? Sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou então só o boneco fazendo as coisas sem ela perceber e ela nunca fazendo nada, até o momento em que ela se resolve consigo mesma e fala, sim, então eu sou um usuário stand, e aí ela passa a comandar o Spice Girl, aí seria diferente. Tipo, tem um momento de independência onde ela não tá fazendo nada e depois ela meio que se incorpora de volta ao stand dela. Era outra coisa, mas não. Eles são independentes e ela não precisa do boneco pra fazer o poder. E é isso que eu acho meio bobo. Mas tudo bem. O episódio ainda foi legal. Toda a tensão do eu não posso me movimentar tão rápido porque ele vai me pegar. Depois ela achar que ela venceu e aí o bicho ainda tava lá e tava ainda maior. E tem que tomar medidas drásticas. E as medidas drásticas são muito, muito legais porque a menina sai correndo. E a gente acha que o negócio é ser super cauteloso, ela faz exatamente o contrário. E toda a solução bizarra de separar a cabine do resto do avião e ela amolecer a cabine a ponto de ser um paraquedas é o tipo de absurdo, de solução fora da caixa de Jojo que eu acho legal. Inclusive, enquanto eles estão lá no paraquedas, é até curioso porque eles estão segurando no paraquedas, mas eles estão fazendo pose. Porque eles ainda são super estilosos, assim, estão muito calmos, eles não estão, tipo, se segurando desesperadamente porque é uma porra de uma situação bizarra. Eles estão, tipo, estilosamente parados ali, bonitos ainda. É bem engraçado, eu acho muito engraçado isso. E depois tem aquela pose deles todos juntos ali. E também tem uma coisa que era mais comum, eu acho, na parte 4. Porque a parte 4 tinha aquela história de criar a cidade de Morio como uma parte importante da narrativa, né? A cidade era viva, a cidade tinha suas próprias histórias e tudo mais. Então no começo tem aquele personagem que vira uma pedra, e a pedra vira uma atração da cidade, e a gente vai fazendo essa contabilização das coisas que vão acontecendo na cidade e que vão virando histórias pro futuro. E eu acho isso muito, muito legal, muito bacana, porque realmente vai criando aquele ambiente como uma coisa importante. Nesse Jojo eles vão passando de lugar em lugar, e são lugares reais, né? Eu não sei se Morio é uma cidade real, mas eu acho que é uma cidade fictícia do Japão, para o Jojo parte 4. Aí eles estão na Itália, eles vão de Veneza pra Sardenha e tal, são lugares reais. Mas quando o Notorious B.I.G. cai no mar, eu até pensei que, bom, ele vai ter que perseguir peixes, talvez, e tudo mais. Mas não, tem a corrente do mar, né? A corrente do mar é muito rápida. E ele vai ficar eternamente, amalucadamente perseguindo aquele bagulho e criar a lenda do mar do não sei o que lá. Que é tipo uma espécie de Triângulo das Bermudas daquele lugar que tem um monstro que derruba navio que passa por lá e tal. E eu achei legal. Eu achei legal que é um stand que realmente foi uma ameaça. Não precisou de nenhum homem sexy pra ser uma ameaça. Não foi exatamente vencido. Eles só conseguiram fugir de uma maneira razoavelmente eficiente. E ainda cria um bagulho que eu sei que não vai ser recuperado, mas pelo menos dá um pouco de vida àquela história. Tipo, ó, isso aqui aconteceu, tem consequências mais pra frente. E cria uma lenda, uma sensação de lenda. E isso é legal, isso é divertido. Eu gostei. Foi um episódio tenso. Foi um episódio com soluções criativas. E foi um episódio que trouxe a Trish pra dentro da história de uma maneira melhor do que antes. E ela oficialmente substituiu o Fugo. Por mim, tudo bem. Foi um episódio legal. Eu não sei se amanhã tem vídeo. Talvez se eu conseguir... Porque eu tô gravando isso no domingo, né? Se eu conseguir fazer alguma coisa no meio da semana, talvez tenha vídeo de sexta. Muito provavelmente não. Não contem com isso. Enquanto isso, assistam o meu debate com o Urso da semana passada. Que a gente falou sobre transmídia e tudo mais. E é bem legal. E foi uma ideia do Urso fazer esse vídeo e ele só me chamou pra fazer e a gente fez e ficou bom. E assistam. Muito obrigado. Falou.